Meus amigos de Minas Gerais, muito boa tarde. Muito boa tarde a você, meu querido amigo, pelo prazer da companhia. A senhora, querida amiga, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu sou Stanley Guzmão, você estava acompanhando a Alterosa Esporte. Hoje no comando do meu querido Péricles, a bancada espetacular, democrática do esporte. Agora fica comigo e com as principais notícias do nosso estado. Meus amigos, chuva não para. Confusão na rua não para. São destaques do nosso jornal que eu começo falando o seguinte. No programa de hoje você vai ver que 4 pessoas morreram depois que o asfalto cedeu e o caminhão que elas estavam foi engolido pela cratera na LMG 806, aqui em Ribeirão das Neves, região metropolitana da capital. Mais uma tragédia que eu trago para vocês. Apontávamos esse fato hoje pela manhã e agora com imagens da TV Alterosa, da reportagem da TV Alterosa, ao 12h32 eu atualizo para vocês daqui a pouquinho, é destaque aqui no nosso jornal. E você também vai ver que mãe e filho morreram soterrados em Juiz de Fora depois que um barranco cedeu e atingiu a casa onde eles moravam. Mais uma vez, fico eu daqui repetindo palavras que eu dizia há 2 anos atrás. Nós não nos preocupamos onde nós estamos estabelecendo a nossa morada e muitas vezes somos vítimas de nós mesmos. Já, Minas Gerais, eu trago esse destaque para você que vem lamentavelmente da minha queridíssima Juiz de Fora, morte de mãe e filho que morreram soterrados lá. E olha só, hein? Olha a pirambeira que tá esse negócio. Quero saber se o prédio de cima está condenado. Já eu trago para vocês. E tem mais. Nós vamos falar de um caso assustador que vem lá do sul de Minas. Um casal é suspeito de ter trocado o próprio filho, aqui, por uma motocicleta. Tá achando que é brincadeira minha, Minas Gerais? Tá achando? Não. Tá aí. Tô trazendo para vocês. Daqui a pouquinho vem mais esse destaque. Quero a participação de todos vocês. Um pai trocando o filho por motocicleta. Aí não dá nem para mim, nem para eu segurar uma pedrada dessa. E ainda hoje você vai ver que a manifestação contra a aprovação da PEC que limita os gastos públicos terminou com quebradeira aqui na capital e a partir de agora não falo mais em manifestação. Isso para mim é qualquer outra coisa menos isso. É horda, é balbúrdia, é bagunça, é vandalismo. E pois é, vândalos quebraram portas de vidro de bancos, picharam portas de lojas e muito mais coisa para poder fazer corar o mais vagabundo dos ladrões, né? Que eu digo pela manhã e vou dizer de novo. O homem que sai para cima, o homem e mulher que sai para manifestar e não pode mostrar o rosto, infelizmente, não é ninguém. Não é ninguém. Mas, Minas Gerais, 12h34, quero a participação de vocês. Cadê a rede social aqui embaixo, Gabi? www.facebook.com/AlterosAlerta. Eu quero fazer a seguinte pergunta para Minas Gerais. Eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Cadê? Tá aqui? Facebook já está no ar, Alterosa Alerta já está ao vivo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Tá ainda não? Daqui a pouquinho então eu chamo para cá. Antes, vamos de Recanto de Salvador. Trata a mim. Eu quero dar para você a melhor oportunidade de negócio na região de Sete Lagoas, Caetanópolis e Cachoeira da Prata, obviamente. Grande oportunidade para morar ou para investir de forma segura. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, água, luz, meio-fio, demarcados e as ruas já estão compactadas. Minha gente, tem um detalhe importante que eu quero falar para vocês. Essas imagens que nós fizemos no princípio do nosso trabalho lá no Recanto de Salvador, ainda não haviam muitas melhorias que hoje já tem. Eu me comprometo para vocês agora em 2017 já trazer as melhorias que foram feitas nas imagens. Mas a facilidade que eu tenho nesse loteamento eu não tenho em outros. Dou 150 meses para você poder pagar, não tem consulta nem ao SPC nem ao Serasa e, acima de tudo, estou transformando a primeira parcela em entrada, que havia um valor de entrada e um valor expressivo, como tem que ser. No nosso caso, nesse loteamento, não tem valor de entrada. E, gente, o preço cabe dentro do seu orçamento. Então, presta atenção no que o Stanley vai dizer para você. Não fique aí, com todo o respeito que eu tenho aos seus momentos festivos, mas não fique gastando dinheiro em tempos como esse com coisas bobas, não. As prestações desse loteamento aí, muitas vezes,
são a soma das economias que você faz nos seus arroubos aí, ó. Seja dono do seu próprio imóvel, ligue para Bandeirantes Imóveis, 99907-9139 ou 31-3485-0123. Temos uma central de vendas prontinha e esperando para te atender e te atender com padrão Bandeirantes, Recanto Salvador de qualidade. Meus amigos, a gente começa o Alterosa Alerta falando de uma tragédia, uma verdadeira tragédia que aconteceu aqui na Grande BH. Isso na madrugada de hoje. 4 pessoas morreram depois que um caminhão foi engolido por uma cratera na LMG 806, aqui em Ribeirão das Neves. É alerta que a repórter Etel Correia e o cinegrafista Everton Lopes trazem agora e eu coloco para você na tela. Estamos nos aproximando aqui do local onde aconteceu o acidente, ainda aqui dentro do carro da equipe de reportagem da TV Alterosa. A gente vê aí que o trânsito já está congestionado. Chegando agora ao local do acidente, foi neste ponto que a LMG 806 cedeu. O asfalto cedeu e abriu essa cratera enorme de madrugada. A informação da polícia é de que o motorista deste caminhão passava pelo local quando motoqueiros sinalizaram para ele porque a cratera já estava aberta. O motorista não teria atendido ao sinal de parada, talvez com medo de um assalto ou de outra situação, e prosseguiu. No momento em que o veículo caiu no leito do rio, 5 pessoas estavam no caminhão. O motorista, 2 mulheres, um homem e uma criança de cerca de 1 ano. A informação que a gente recebeu é de que o motorista foi resgatado com a ajuda de cordas jogadas pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para a UPA aqui da região e teria tido uma fratura em 3 dedos da mão. Um resgate muito difícil pelo seguinte, estava chovendo muito no momento e ele ainda já estava amarrado, que o pessoal mandou a corda e amarrou e ele ficou pendurado. Ficou pendurado muito tempo porque a água ainda estava levando bastante barranco. Os outros ocupantes do veículo acabaram morrendo e permanecem nesse momento dentro do leito do rio, no caminhão. Os bombeiros acabam de retornar ao local para tentar resgatar esses corpos. A gente acompanha aí, os bombeiros já estão se preparando ali, estão com roupas especiais e eles vão descer pela mata até o leito do rio. Estamos aguardando aqui agora o término das chuvas, ver se o tempo dá uma firmada um pouquinho, porque se continuar a chuva vai descer mais terra, aí os perigos vão aumentando. Agora é uma questão de maior precisão e muita paciência. O local está totalmente interditado para o trânsito e as pessoas que tentam chegar às suas casas aqui na região têm que seguir a pé desde o ponto onde houve a interdição. Estava lá, aí parou, a polícia interditou os negócios, aí não tem como mais trabalhar. Estávamos indo para o galpão de trabalho, só que como caiu, aí eles mandaram, obrigaram a gente a ficar no aterro sanitário esperando que o caminhão está dando retorno pelo Nacional para poder descarregar para a gente poder ir trabalhar. Vai ser meio difícil, né? Agora tem que andar, o único jeito. Cerca de 100 metros antes do local onde se abriu a cratera, encontramos outro ponto de afundamento de pista, risco que os moradores da região já tinham observado. O problema foi sinalizado, mas não resolvido. Ao longo da LMG, vários pontos críticos estão acontecendo, rachaduras, trincamentos, com pontos de desabamentos. O motorista do caminhão que se acidentou foi identificado como Bruno Diniz Costa, de 29 anos. Ele foi transferido para o Hospital João 23 e está em observação. A chuva também provocou estragos em outros bairros de Ribeirão das Neves. No Porto Seguro, moradores filmaram um buraco que também se abriu no meio da avenida, que é o principal acesso ao bairro. E no outro acesso, onde não há buraco, a inundação tomou conta da via. Ó, Neves, que acontece um trem desse? No Santinho, várias ruas ficaram alagadas e os moradores ilhados. Segundo eles, esta ponte que ficou debaixo d'água é o único acesso à região. Aí, meus amigos, a gente fica pensando, você que mora em Ribeirão das Neves, a gente fica imaginando até onde vai a fatalidade, até que ponto vai a negligência, a imprudência ou imperícia do motorista desse caminhão,
Até que ponto vai as falcatruas de quem construiu a rodovia sem que houvesse a preocupação do escoamento da passagem da água? Isso lá na minha terra, em Eugenópolis, é comum demais. Nego não coloca as cabeceiras, aqui em Santa Luzia, Belo Horizonte, não colocam as cabeceiras corretas das pontes, acontece isso aí. Aí você não sabe a quem você tem que culpar. Lamentavelmente, agora 12h42, eu só tenho que informar que as pessoas morreram e que boa parte dos trabalhadores que fazem uso dessa rodovia, dessa via aí, não podem trabalhar porque ela absolutamente demoliu. Se colocar as imagens de novo daquele mundão de água passando por Ribeirão das Neves, não dá para imaginar que aquilo tudo não. Acha que isso aí é lá no norte, naqueles rios caudalosos lá, né? Tá aí, ó. Você vê o tamanho do estrago que a água fez. Agora, posso dizer que ano passado não aconteceu fato semelhante a esse em alguma outra parte da nossa região metropolitana? Aconteceu. E acontece sempre. Acontece com... olha só essas imagens. Olha só essas imagens. Pergunto se é no mesmo lugar do buraco, Gabriela. Não temos essa informação. Queria saber se essas imagens são da LMG 806, porque realmente o volume de água foi absurdo. E em sendo um volume de água muito superior à capacidade de escoamento prevista, aí já passa a ser uma tragédia. Mas enfim, nós aqui da TV Alterosa, da Alterosa Alerta, lamentamos muito as vítimas que sofreram com esse acidente aí, né? E tem mais chuva, né? Não para mais a chuva, não é isso, Gabriela? Vamos lá. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou hoje, tá? No Diário Oficial do município, o decreto que oficializa a situação de emergência por conta da chuva. Ontem, uma criança de 13 anos morreu após ser arrastada pela enxurrada no bairro Jardim Felicidade, região norte aqui da capital. Já na segunda-feira, a Avenida Vilarinho ficou tomada pela água que inundou casas, arrastou carros e deixou pessoas ilhadas. Hoje de manhã, a nossa equipe voltou à Avenida Vilarinho e foi lá conferir. E com uma especialista, percorreu os trechos considerados mais críticos. Para ela, muitas mudanças precisam ser feitas para que situações como a que vimos no começo da semana não voltem a acontecer. É importante, você que é meu amigo, que mora na região de Venda Nova, na Avenida Vilarinho, acompanhe comigo a reportagem. Vamos ver. A avenida amanheceu no clima da apreensão. O tempo cinzento e a chuva fina trazem duas sensações: as lembranças dos transtornos e o medo de tudo se repetir. A dona desta motopeças, há 8 anos, sofre com as inundações na Vilarinho e diz que o principal prejuízo não é o financeiro. Além do prejuízo, eu acho que o pior é o psicológico da gente. Porque toda hora que arma uma chuva, que começa a chover forte, a gente morre de medo. A gente fica pela câmera olhando o nível da água aqui. Então acho que o prejuízo pior é o psicológico até. Em menos de um mês foram 2 alagamentos na mesma região. Desta última vez, no intervalo de 30 minutos, choveu 58,2 milímetros, segundo a Defesa Civil. Dezenas de passageiros ficaram ilhados e para escapar da água tiveram que subir no teto de 2 móveis. 20 veículos ficaram presos no alagamento e 6 foram arrastados. E por que tantos problemas na Avenida Vilarinho? Convidamos esta engenheira civil para nos explicar o que acontece, principalmente neste trecho considerado mais crítico, na altura do bairro Parque São Pedro. Ela diz que as obras feitas são antigas e que não atendem mais à demanda atual. Esta grelha, por exemplo, feita para a infiltração da água, acaba perdendo a função. A função da grelha é permitir a infiltração de parte da chuva que cai e impedir que ela venha para a via pública e para os imóveis vizinhos. Se a galeria estiver com a seção toda completa, se ela estiver obstruída, a tendência é que a água saia por onde ela achar vazão. No caso, essas grelhas também são um caminho para isso. A topografia também é um ponto negativo. Aqui é uma região muito montanhosa, e os córregos ficam nos fundos de vale. Então, todo o efluente que cai lá em cima, devido à impermeabilização dos terrenos, as construções, etc., ela vem direto para a calha do rio. E quando chega aqui, se não tem escoamento, acontecem as inundações.
A engenheira pontuou algumas ações feitas pela prefeitura que apenas minimizam o problema das inundações. A limpeza das galerias e das bocas de lobo, a limitação da ocupação do solo, no sentido de melhorar a questão de infiltração e aumentar as áreas permeáveis, ações que ajudam a diminuir as consequências das inundações, mas não evitam que elas aconteçam. Eu estou exatamente no lugar onde dois córregos se encontram, o da Avenida 12 de Outubro com o da Vilarinho. Aqui neste ponto, o volume de água praticamente dobra. E especialistas dizem que se desse trecho para frente a capacidade da galeria não for maior, o risco de inundação, que já é iminente, deve aumentar cada vez mais com o crescimento da população. A especialista diz que o poder público precisa elaborar estudos mais aprofundados e executar obras maiores, capazes de suportar um volume grande de chuvas e ainda com uma margem de segurança. Genericamente, são bacias de detenção, alargamento de canais e galerias, execução de obras complementares para que, se esses canais e galerias não suportarem, que esse efluente ele tenha para onde ir. A prefeitura alega que vem investindo 1 bilhão e 320 milhões de reais em prevenção e combate às inundações. Diz que na Avenida Vilarinho já foram feitas algumas intervenções, como a implantação das bacias de detenção do córrego. Informou que a região está mapeada na Carta de Inundações de Belo Horizonte, mas que no momento não há previsão de obras no local. Na verdade, o que todos os especialistas sempre colocam é que é preciso que se faça alguma coisa. E o que acontece, infelizmente, é que até se começa a fazer alguma coisa, mas não se conclui. Isso não é um problema de Belo Horizonte, não. É do nosso país inteiro. E pelo terceiro dia consecutivo, o aeroporto de Confins operou por instrumentos e registrou atrasos e cancelamento de voos devido ao mau tempo. Quem atualiza pra gente a situação no terminal nesse momento é o Wilson Gomes. Boa tarde, amigão. Então não tá dando pra voar, não. Pois é, Stanley, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo de casa. Agora a situação está melhor. Segundo a assessoria da BH Airport, que é a concessionária que comanda lá Confins, neste momento apenas um voo atrasado, que é uma chegada, e está sem cancelamento. Mas mais cedo, Stanley, 11 voos estavam atrasados, 8 chegadas, né, e 3 partidas e 2 cancelamentos. Então, assim, a pessoa que vai viajar tem que ligar para lá ainda, porque há previsão de chuva. Então, para saber se continua nessa situação que está um pouco mais tranquila agora. Então, um voo atrasado só. Vamos ver como é que vai ficar. Pois é, Wilson, então vamos ver junto com Minas Gerais como é que está o tempo em BH? Vamos ver. Milton Ribeiro, me dá o teto da cidade aí. Aí, ó, nesse momento, 22 graus aqui na capital. Previsão de chuva durante todo o dia aqui na capital. E vocês prestem atenção que o roteiro tem sido o mesmo. Imagens ao vivo da capital dos mineiros, aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana. Tem seguido o seguinte protocolo. Vai até 3h30, 4 horas da tarde, aquele serenozinho mais leve. Depois desse horário, pancadas de chuva forte, com torrentes de água mesmo, muita chuva caindo, o que obviamente proporciona essas inundações e esses desastres todos que vocês estão vendo, tá certo? A aprovação do texto da PEC 55, que estabelece um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, gerou manifestações pelo país. 9 estados e o Distrito Federal registraram protestos contra a proposta. Aqui em BH, o trânsito parou no centro da cidade e eu não consegui chegar em casa a tempo. Põe só na tela. Avenida Afonso Pena fechada nos 2 sentidos. Aqui na altura do Parque Municipal, várias pessoas estão descendo dos ônibus e seguindo a pé, porque o trânsito está totalmente parado, tanto no sentido Mangabeiras quanto no sentido rodoviária. A gente vê aí mais passageiros descendo dos ônibus, no meio da avenida mesmo. Estou indo na pé porque eu não tenho paciência. Vai carregando esse peso? A maioria já desceram, já perderam a paciência já, né? Agora é esperar. E os reflexos aqui no entorno da Afonso Pena, o trânsito também parado na Álvares Cabral, na Augusto de Lima, quem está vindo em direção ao centro. Alguns motoristas aí já perdendo a paciência, passando pelo canteiro central, retornando para pegar Afonso Pena no sentido Mangabeiras, que está liberada.
na hora dessa, fecha uma praça 7, atrasa a vida de todo mundo. O senhor está com passageiro aí? Estou com passageiro no carro, sem chance de sair daqui, porque ela só vai descer lá embaixo. O grupo agora, acompanhado aí das viaturas, subindo a rua Espírito Santo, com um caminhão de som, várias pessoas com bandeiras e cartazes. Eles protestam contra a PEC 55, aprovada nessa terça-feira, e contra o presidente Michel Temer. E os trabalhadores é que mais pagam pela crise. E mais uma vez, um protesto que começou de forma pacífica terminou com tumulto e quebradeira aqui na capital. Vândalos encapuzados depredaram portas de vidro de agências bancárias e a polícia, mais uma vez, teve que intervir. Você acompanha comigo agora, vamos ver. Vitrines deste shopping, que fica no bairro de Lourdes, foram pichadas. Vândalos infiltrados entre os manifestantes promoveram um quebra-quebra. Encapuzados com escudos, pedras e coquetéis molotovs, depredaram pelo menos 8 estabelecimentos, entre lojas, agências bancárias e até um posto de monitoramento da PM no Mercado Central. Durante a ação, segundo a PM, alguns militares foram agredidos e uma argentina foi presa se passando por jornalista. Ela foi levada à delegacia e liberada. O que eu não entendi foi uma argentina presa se passando por jornalista. O que é que uma cidadã argentina vem fazer aqui na minha capital, aqui no meu país? Se não for passear, usufruir do Mercado Central, de todos os benefícios que tem a nossa cidade. Já não basta a bagunça que é o seu país, você ainda tem que vir tocar o rebu no meu ainda? Cara de pau! Fique sabendo que aqui tem café no bule, tá? E policiado, dá os 15 minutos de aviso. Dá os 15 minutos de conversa. Não deu certo? Mete spray de pimenta em cima e mete cacetete. Tô aqui pra poder passar pentear macaco pra ninguém, não. Traz pra cá. Meu amigo, fala de coisa séria. Você que é honesto, que é idôneo, que é decente, não tem que se preocupar com a sua saúde e com a saúde da sua família. Olha só, para de sofrer com essas dores na perna, dor lombar, dor muscular, má circulação, cãibras. Gente, aquelas varizes que não param de doer. Então faz o seguinte, dê uma chance para a sua saúde, dê uma chance para o Colchão Oriental J2000. Faz o seguinte, pega o telefone e liga 0800 038 2000, porque ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Somente ele te dá a garantia de mais de 28 anos de tecnologia comprovada no Brasil e no exterior, como eu já disse. E mais de 2,5 milhões de usuários satisfeitos comprovam que o que eu estou falando aqui está aí na casa de muitos brasileiros. Então faça o seguinte, dê uma chance à sua saúde, ligue no 0800 038 2000, leve um consultor especializado até a sua casa para que ele possa mostrar para você não só a beleza desse colchão, né, Gilmar, mas todas as garantias e características que ele tem para poder desenvolver em você uma verdadeira fisioterapia. Saúde para você, saúde para sua família é o que mais interessa. Então faça o seguinte, ligue direto na fábrica 0800 038 2000, porque o Colchão Oriental J2000 é sempre assim, quem dorme bem vive muito melhor. Tela cheia, Milton, Colchão Oriental J2000, quem dorme bem vive melhor, 0800 038 2000 é o telefone da sua saúde, Minas Gerais. Gabriela Camargos, coloca para mim na tela aqui as redes sociais do programa Alterosa Alerta. Minerada, fala comigo aqui no Facebook /Alterosa Alerta, o nosso Instagram, @Stanley Guzmão Oficial. Tenho recebido muitas denúncias, muitos carinhos através do Instagram, o Twitter, o canal do YouTube, o Zap 31 988 14 1360. Através desses canais de comunicação, você fala comigo e toda a minha equipe. Nós estamos de volta com o prazer e o orgulho de dizer para todo o estado das Minas Gerais e agradecendo a todos vocês pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência e convidando todo mundo a acompanhar a gente pelo Facebook. A gente estava com problema técnico, agora sim estamos ao vivo com o nosso facebook.com/alterosaalerta, www.facebook.com/alterosaalerta. Hoje pela manhã, a minha irmãzinha querida Luciana Fossi, casada com meu querido Alex, a dupla Alain e Alex, estava assistindo. Stanley, que bom, que a gente que mora aqui na roça, precisa ver. A gente que mora aqui na roça está podendo assistir você pelo Facebook. Lu, amo você, dê um beijo no Alex para mim, dá um beijo na galera toda aí que canta essa música maravilhosa e emociona todos nós. É telespectadora nossa aqui, obrigado pelo carinho mais uma vez. Meus amigos, nós conversamos esse bloco
indo direto a Juiz de Fora, na Zona da Mata, para falar de mais uma tragédia provocada pela chuva no nosso estado. Ontem, um barranco cedeu, atingiu uma casa e matou mãe e filho soterrados. Quem vai trazer os detalhes desse caso para mim é o meu amigo, meu irmão, Valmir Rodrigues. Boa tarde, Valmir, se é que eu posso dizer assim. Conte para Minas Gerais inteiro a tragédia com a qual o Juiz de Fora está tendo que conviver nessa manhã, meu amigo. Infelizmente, meu querido Stanley, bom dia a todos, boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí, a você, né? E infelizmente o nosso contato hoje vai ser trazendo essa tragédia. Vão ser enterrados hoje à tarde os corpos de mãe e filho que morreram soterrados depois de um deslizamento de terra de um barranco no bairro São Mateus, aqui em Juiz de Fora. Uma idosa conseguiu sobreviver. Chovia muito na hora em que houve essa tragédia. Vamos ver. Apenas um cômodo da casa não foi atingido. O resto virou ruína. No quarto dos fundos estavam mãe de 35 e filho de apenas 6 anos de idade. Os dois não resistiram e morreram no local. Uma idosa que estava no quarto da frente foi socorrida com vida e passa bem. No momento da tragédia, chovia muito. A terra encharcou e veio abaixo. A Vitória mora na rua onde aconteceu o acidente. Segundo ela, foram ouvidos pedidos de socorro. Teve pedido de socorro por parte da mãe dela e foi, assim, é horrível, moça. Porque a gente não acha que vai acontecer com uma pessoa perto de você, entendeu? Que você convive todos os dias, que você vê todos os dias na rua, entendeu? Uma pessoa boa, entendeu? Que te cumprimentava. É horrível. E saber que ela convivia, você dentro da casa dela, ela dentro da sua casa. A Defesa Civil interditou a área e vistoriou os imóveis da região. A nossa vistoria está partindo da parte de cima, nosso profissional já está lá fazendo essa vistoria. Após a realizada de abertura de caminho e limpeza do local aqui, nós vamos fazer uma vistoria mais minuciosa aqui no imóvel, sendo que ele vai ter que ser demolido totalmente. A previsão é de mais chuva nas próximas horas. Se concretizar, na faixa de 60 milímetros de chuva. Hoje o dia foi para desobstruir a área atingida pela tragédia. A árvore que caiu sobre a casa ficava naquele terreno, exatamente onde o barranco desabou. A Sheila mora na casa ao lado. Agora, além da tristeza pela morte dos vizinhos, fica também o medo de novos deslizamentos de terra. Eu vi um barulho de água, achei que eles estivessem esvaziando a piscina. E depois eu saí da janela, voltei, deitei novamente. Daí a pouco fez um barulho muito forte, parecia um caminhão descendo, um caminhão batendo, um barulho muito forte. E quando eu fui até a janela, aí deu fogo, né? Os fios estavam em curto, né? Arrebentou os fios. Quando eu olhei para a esquerda, aquele poeirão, aí eu vi um pedaço da árvore. E aí, infelizmente aconteceu. É muito sofrimento em pouquíssimo tempo. 25 anos de vizinhança e a mãe, coitada, que sofrimento ela vai ter agora sozinha, né? É muito triste. Valmir, e aí a gente não sabe aonde começa a fatalidade, aonde inicia, digamos assim, a falta de cuidado na hora de construir a casa. Você que está em Juiz de Fora tem mais propriedade para falar para Minas Gerais o que aconteceu, quais são os diagnósticos preliminares. Bem, é o seguinte, em nota, nós estivemos em contato, é lógico, com a Defesa Civil e eles nos informaram que eles estão no local, nesse momento, juntamente com o Corpo de Bombeiros e também PAV. Eles estão desde cedo fazendo o corte daquela árvore, né, que foi o pivô disso tudo, deslizou do barranco, e retirando também os escombros para a demolição da casa. O local era uma área de risco já detectada. Inclusive, esse caso, Stanley, é o seguinte, em 2012... a Defesa Civil esteve fazendo uma vistoria nesse mesmo local e constatou a infiltração no talude e orientou, segundo aqui o que diz a Defesa Civil, orientou os moradores na época a realizarem o corte da árvore e também estabilização desse barranco. Houve uma família desalojada na rua Monsenhor Gustavo Freire por questões de segurança. Agora a grande pergunta que se faz, né, que eu acho que você inclusive quer fazer, é se as autoridades deveriam estar, além de mapeando essas áreas de risco, também fazendo um acompanhamento para evitar uma tragédia como essa. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Ô Valmir, o Jornal Estado de Minas, do nosso grupo Diários Associados, que fazemos parte dele, trazia no mês passado a informação de que milhares de pessoas do nosso estado sofrem com o fato de terem sido removidos de locais de área de risco
pela Defesa Civil e não terem até hoje sido realocados em outros lugares. Seria também o caso aí em Juiz de Fora da dificuldade de retirar pessoas da área de risco e não ter onde colocá-las? Eu acho que é exatamente esse o problema que nós estamos enfrentando aqui hoje, principalmente porque nós temos as dificuldades porque passam as prefeituras, isso já é notório, não é, meu querido Stanley? O Estado nos abandonou completamente e não só o cidadão, mas como também os gestores, aquelas pessoas que estão aí responsáveis pelo município, se encontram numa situação terrível. E o que ocorre é que, infelizmente, nós estamos aqui com casos, por exemplo, ano passado, não sei se você se lembra, nós tivemos pessoas que foram desalojadas e colocadas numa quadra do Sesporte aqui em Juiz de Fora. E passaram meses e meses ali. E por conta dessas situações, dessa dificuldade, acho que não está havendo um acompanhamento devido, né? Acaba tendo uma certa negligência nesse ponto, porque não se acompanha de forma muito mais próxima para evitar tragédias como essa, talvez até tentando evitar que se tenha que realmente realocar as pessoas. E infelizmente vem essa tragédia. A Kemi Yamakoshi tinha somente 35 anos e um filhinho de 6. Imagina só, Stanley, era uma cantora aqui em Juiz de Fora, muito querida inclusive no meio. E era conhecida como a Kemi Winehouse, né? Uma voz muito forte, uma menina com muito talento, e perde a vida numa tragédia como essa, seu filho também de 6 anos. São coisas que podem ser evitadas com um trabalho muito mais sério quando chega essa época do ano. Você sabe muito bem que já é uma coisa esperada, né? É uma tragédia já com o seu roteiro definido. Só que, infelizmente, né, exatamente, é uma tragédia anunciada. Tudo já vem definido, já vem tudo certo e, infelizmente, não são tomadas as providências. E aí nós temos que noticiar coisas como essa, barbaridades como essa, Stanley. Almir, a prioridade é sempre sua. Você sabe que a nossa reportagem Juiz de Fora tem prioridade e preferência aqui em Belo Horizonte. Por gentileza, vá atualizando para nós esses e, lamentavelmente, outros casos que vierem a acontecer de agora para frente em relação às chuvas aí na minha querida Zona da Mata. Perfeitamente, meu querido. Tamo junto, misturado. Precisando também, já sabe, telefona pra cá, manda o WhatsApp, faz o que você quiser. Aqui você manda, queridão. Aqui também. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Meus amigos do Centro-Oeste de Minas, em Pedra do Indaiá, na cidade de Pedra do Indaiá, um carro de passeio bateu de frente com um caminhão na BR-050. Um casal e uma criança de 8 anos que estavam no carro ficaram feridos. Você acompanha comigo, vamos ver. Este carro com placa de Passo saiu da pista ao passar por esta curva da MG 050 em Pedra do Indaiá. O veículo caiu em uma ribanceira. Enquanto os funcionários da concessionária que administra a rodovia sinalizavam o local, o motorista deste outro carro não conseguiu frear e causou outro acidente. O local estava totalmente sinalizado. A nascente estava fazendo a remoção do veículo, estava no abismo, não havia vítimas. Neste momento, o Onix estava descendo sentido Formiga a Divinópolis, estava chovendo muito, ele rodou, atingiu frontalmente um caminhão que estava no sentido contrário e atingiu o guincho da nascente das Gerais. Com a batida, o caminhão que seguia sentido Divinópolis-Formiga saiu da pista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, no Onix estavam 3 pessoas, um casal e uma criança de 8 anos. Eles tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a UPA de Divinópolis. Já os ocupantes dos outros veículos não se machucaram. Chovia no momento do acidente. A Polícia Militar Rodoviária pede atenção aos motoristas ao dirigir com a pista molhada. Reduzir velocidade mesmo, velocidade moderada para evitar acidente, principalmente nesse local de alto índice de acidente. Gente, e a gente pede, a gente implora, a gente ajoelha aqui, galerinha, vai devagarzinho, galerinha, redobra a atenção, tem horário para chegar, sai mais cedo, mas fica parecendo que entra no ouvido e sai no outro, gente. Gosto tanto de vocês, é tão ruim para nós aqui noticiar acidente. Olha só, família inteira vai parar no buraco, é o caminhoneiro que cai, é a carga que não chega, isso é o de menos, mas é a carga que não chega, é a estrada que fica parada, tudo porque faltou por parte do motorista, muitas vezes, a prudência necessária para conduzir o carro com a própria família dentro. Então, por gentileza, mais uma vez, as chuvas não estão dando sinais de que vão parar, pelo contrário.
vão manter a quantidade e vão aumentar a intensidade. Então está na hora de aumentar também o nosso cuidado e o nosso zelo, tá bem? Por favor, minerada, juízo ao trafegar pelo nosso estado, que as estradas já estão um lixo. Se nós não tivermos atenção, o que vai acontecer é buraco mesmo pra gente, né? Do Centro-Oeste nós vamos para o Vale do Rio Doce, onde um policial civil foi baleado durante uma tentativa de assalto na agência dos Correios da cidade de Naki. O crime aconteceu ontem, pouco depois das 2 horas da tarde, e as imagens, meus amigos, são impressionantes. Olha só. A agência estava cheia. Um dos bandidos com capacete entra armado e anuncia o assalto. No momento, não havia nenhum funcionário no caixa e o ladrão pula o balcão. Enquanto isso, os clientes tentam fugir. Em seguida, o assaltante e o comparsa, que o aguardava do lado de fora em uma moto, foram surpreendidos por um policial civil que passava pelo local. Em seguida, começou a troca de tiros. Os 2 clientes que ficaram dentro da agência tentavam se proteger. O policial Snyder Figueiredo Amaral, de 44 anos, levou um tiro nas costas. Pelas imagens de uma câmera que fica no prédio ao lado da agência, é possível ver o momento em que um dos bandidos tenta se esconder do policial. Logo depois, os 2 ladrões conseguem render o investigador, que já baleado ainda é agredido. Mesmo ferido, o policial ainda tenta rendê-los. Eles não conseguem fugir na moto em que eles estavam e roubaram outra motocicleta para tentar escapar do cerco policial. A moto roubada foi abandonada pouco tempo depois. A polícia conseguiu pegar os suspeitos Caio Leonardo Martins, de 18 anos, e um adolescente de 15, e recuperou com eles um revólver calibre 38, uma réplica de pistola e a arma do policial civil. Meus amigos, outros 3 homens vizinhos dos suspeitos de cometer o crime também foram levados para a delegacia. Eles estavam dentro de um carro em atitude suspeita. O investigador Snyder Figueiredo Amaral foi levado para a UPA de Ipatinga e, graças a Deus, já recebeu alta. Por sorte, nenhum órgão vital dele foi atingido. Na verdade é o seguinte, esse rapaz, esse policial, merece todo o mérito, honra ao mérito do mundo, porque em momento algum ele deixou de cumprir aquilo pelo qual ele estudou, ele acredita, ele preza, lutou um a um, lutou com os 2, na hora que os caras quiseram fugir, ele pulou em cima da moto, baleado. E esse cara merece o nosso apreço, nosso respeito, a nossa admiração. E eu espero que a Polícia Civil de Minas Gerais possa dar a ele a honra e a glória, o mérito que ele merece. Snyder, está me assistindo agora, a família de vocês, parabéns, companheiro. Por esse gesto e por esse ato, você, para mim, é um cara que merece todo o meu respeito, toda a minha admiração. As polícias civil e militar divulgaram detalhes sobre 2 operações contra o tráfico de drogas aqui na capital. Em uma delas, 5 pessoas foram parar atrás das grades. Dá só uma olhada. A investigação começou com a prisão de Christian Marlon Fagundes pela PM na Vila Marieta, região do Barreiro. Nós recebemos informação pelo DDU, que é o 181, e os militares foram checar a informação de possível tráfico de drogas lá na Vila Marieta. Esse Christian ele estava apenas com droga no momento da prisão dele. Ele estava realmente traficando, ele estava com várias buchas de maconha, fazendo o tráfico naquele local. Em seguida foram presos Eduardo Roberto Coutinho Laia, Gebeardo Conrado Moreira e Jefferson Ramos da Silva, segundo a polícia, um dos chefes da quadrilha. Com eles foram apreendidos dinheiro, drogas, balanças, embalagens e armas. Também foi presa Sabrina Morim da Silva, que seria namorada de Wesley Rodrigues de Andrade. Ele e André Fernando da Silva, outro líder do grupo, estão foragidos. Os 2 foragidos, se a população puder nos auxiliar ou através do 181, que é o Disque Denúncia, ou através do 190 da Polícia Militar, nos dá a localização deles, será de grande valia. Em uma outra investigação também relacionada ao tráfico, a Polícia Civil chegou até um lava-jato no bairro Ouro Minas, região nordeste de Belo Horizonte, após informações de que no local haveria drogas. Embaixo de uma escada estavam escondidos quase 40 quilos de maconha.
O Arley Lima Coelho, de 27 anos, que seria o dono do Lava Jato e não tinha antecedentes criminais, foi preso em flagrante. A partir dele, os investigadores chegaram a uma casa no bairro Tupi, onde funcionava um laboratório de refino de drogas. No local havia crack, cocaína, balanças, produtos químicos, embalagens e 2 armas. Nós acreditamos que o dono da droga seja outra pessoa e que eles estão, como podemos dizer, recrutando pessoas que não têm antecedentes criminais para guardar a droga em lugares não comuns, como sempre guardam os traficantes. Pois é, o cara podia ser dono de uma barbearia, de uma lanchonete, o cara podia ser dono, sei lá, de uma empresa, de uma ONG, mas o cara tem que ter uma lava-jato, né? Só para poder mexer só na ladruagem. Só os caras têm a treta de mexer com os bandidos ali. Minha policiada sabe, deixa os caras trabalhar. O problema é que na hora que a policiada vai trabalhar, os bandidos de cima não deixa trabalhar, só isso. Quer ver? Você quer ver eu provar para vocês? Eu vou provar. Eu falo e provo. A Operação Mar de Lama chega hoje ao 6º dia de audiência. Quem é que está envolvido nessa Operação Mar de Lama? Lá em Valadares, né, Gabi? Em Valadares, né? Pois é. Mar de Lama lá em Valadares. Só tem os top do verão. Só tem os bonitos. Só os caras trepados, só os bacana. Pois é, nessa manhã, 4 pessoas foram ouvidas. O depoimento da prefeita de Governador Valadares, Elisa Costa, do PT, que estava previsto para hoje, foi remarcado para amanhã. Até porque não dá para ter tanta tristeza, é tudo já guardado no mesmo fórum, né? Põe na tela aí, vamos ver. Assim que foi aberta a sessão, o advogado de defesa do vereador afastado Cezinha Alvarenga dispensou as 4 testemunhas que estavam previstas para depor. A defesa entende que as provas produzidas no decorrer da instrução, não só pela testemunha dele, que já foi ouvida, testemunha de defesa, mas pelas outras testemunhas de defesa e pelo contexto, está satisfatória a defesa, está sob controle o procedimento, até mesmo porque nós entendemos que o procedimento, de modo geral, até isso reafirmado pelo delegado de Polícia Federal, a Justiça Estadual é incompetente. Nós estamos aguardando o julgamento de um recurso no STJ e, diante disso, a defesa entende que está satisfatória a prova, cabe ao Ministério Público realmente provar, a defesa somente contrapor os fatos, caso provados, e nós entendemos que até então a instrução está satisfatória aos réus, os fatos não estão sendo provados na medida e do tamanho que foram propostos. A defesa está tranquila e nós estamos aguardando. Ao final da instrução, a autodefesa com o interrogatório dos réus, que também é uma parte importante, e o julgamento do recurso em habeas corpus, o recurso extraordinário, que está no STJ. Alain, que também defende os vereadores Ananias Camelô e Zangado, que estão presos, diz que pediu a anulação do processo na Justiça Estadual. 4 testemunhas foram ouvidas neste 6º dia de audiências. Uma do vereador afastado, Ricardo Assunção, que está preso, uma do sócio da valadarense, Roberto José de Carvalho, e 2 do ex-diretor adjunto do SAAI, Vilmar Rios. A prefeita Elisa Costa, que estava prevista para depor hoje, só será ouvida amanhã. Por causa disso, o depoimento dos réus, que começaria hoje, também passou para amanhã. A defesa já vem trabalhando, o Vilmar fez uma delação, a gente pretende confirmar a delação, ela foi feita espontaneamente, com toda a voluntariedade, orientado, com toda a tranquilidade. Foi uma decisão dele, juntamente com a família, com orientação do advogado, a gente quer confirmar isso em juízo. A prefeita Elisa Costa deve ser a última testemunha a ser ouvida antes do início dos depoimentos dos réus. Os trabalhos desta quarta-feira foram encerrados pela manhã. Pois é, Minas Gerais. O negócio é o seguinte, você viu a nossa querida repórter dando show de informação e ela dizendo assim, é fulano de tal, dono de fulano de tal, é diretor do SAAI, é não sei mais quem, é o outro que fazia isso, só tem bacana. Aí, com todo o respeito que eu tenho ao ilustre advogado, não, fulano de tal delator, fulano de tal fez a delação, pacífica, tranquila, como se a delação tirasse dele a responsabilidade de realmente contar tudo que sabe, como se bandido, canalha, ladrão, safado, ordinário, não tivesse que receber cadeia mesmo depois de delatar. Vocês estão achando que é pouco? Essa figura da delação premiada tá saindo barato para esses cachorros que estão fazendo isso aí. Porque os caras estão devolvendo dinheiro, mas não é dinheiro deles não. O dinheiro que eles estão devolvendo é o que eles roubaram.
E o cara tá tomando cadeia que é muito menor do que ele tiraria. Se ele tivesse tomado, vai parar onde esse negócio? A prefeita de Governador Valadares tem que se explicar, prefeito. Porque a senhora tem que saber, a primeira coisa, os advogados da senhora tinham que explicar que quem é eleito prefeito não pode ser eximido da responsabilidade de atos praticados pelos seus subalternos, não. Todo mundo que a senhora colocou na sua prefeitura a mando da senhora, por indicação da senhora, ou por indicação de alguém que a senhora indicou, é responsabilidade da senhora. Então a senhora dá um jeito de mostrar que veio e explicar tintim por tintim essa treta nojenta que estragou a minha Valadares aí. Agora vamos para o sul de Minas. Dessa vez vamos para São Lourenço para mostrar algo inacreditável. Mas é inacreditável. Quando eu penso que eu tomo meu Rivotrilzinho, meu remedinho para vir para cá apresentar. Não, hoje eu vou ficar calmo. Vou ficar calmo, que eu vou arrumar meu cabelo, a menina passou os pozinhos em mim, para eu ficar bonitinho, jeitoso. Aí vem a Gabriela para me assistir, tem um negócio para te contar. O que é, Gabi? O pessoal lá no sul de Minas teve um casal que foi preso. Tentou fazer um negócio com o filho. O que foi, Gabi? Bateram? Não. Tentaram trocar ele por uma moto. Você tá ficando doida, Gabriela? Tô não, pergunta o Cadu pra mim, quer ver? Ô, Cadu, conta essa história pra mim direito. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Minas Gerais. Stanley, nós vamos mostrar agora um caso que impressionou todo o sul e sudoeste de Minas Gerais. É um caso onde que um casal teria trocado o próprio bebê de apenas 7 meses de idade por uma moto e uma certa quantia em dinheiro. Está sendo investigado pela Polícia Civil lá da cidade de São Lourenço. E o pior de tudo é que o casal que teria pego essa criança, a mulher teria afirmado aos militares que pegou o bebê porque não tem como ter filhos, ela não pode ter filhos. Você vai conhecer agora essa história na nossa reportagem. Os pais da criança são naturais de Soledade de Minas, mas estavam morando em São Lourenço há cerca de 2 meses. Segundo a conselheira tutelar da cidade, a polícia recebeu denúncia de um parente que achou estranho o sumiço do bebê. Essa denúncia chegou via telefone, o Conselho Tutelar de Soledade de Minas passou pra gente, que supostamente havia uma criança que tinha tomado um rumo ignorado. A criança de apenas 7 meses teria sido deixada com um casal que mora em Santa Rita do Sapucaí. Nós conseguimos falar com os genitores e a genitora entregou um endereço pra gente que a criança poderia estar. E a Polícia Militar daqui entrou em contato com a Polícia Militar de Santa Rita. Foi feito um trabalho em rede para conseguirmos localizar a criança. De acordo com o delegado regional de São Lourenço, o casal teria trocado a criança por uma moto. A criança foi retirada da guarda dos suspeitos lá, dos autores, e foi já encaminhada através do Conselho Tutelar para São Lourenço. Ainda segundo o boletim de ocorrência, na casa os policiais encontraram um berço, carrinho, brinquedos e roupas de criança. Mas a mulher que recebeu o bebê teria alegado aos policiais que não pode ter filhos. O caso agora será investigado pela Polícia Civil de São Lourenço, em conjunto com a de Santa Rita do Sapucaí. Ainda segundo o delegado, a investigação será rápida e se caso os pais sejam condenados, eles podem perder a guarda do bebê. Após o final das investigações, concretizando realmente o que ocorreu de fato, com o relatório final da delegada de polícia, a pena desse crime é de 1 a 4 anos de reclusão. A criança está sob a proteção do Estado. O futuro dela vai ser determinado pela Vara da Infância e da Juventude da nossa comarca. Stanley, a Polícia Civil também vai investigar a conversa do WhatsApp dos telefones dos 2 casais. É um caso realmente impressionante. Todos aqui da TV Alterosa de Varginha estão impressionados com essa situação aí, dessa suposta troca de um bebê de apenas 7 meses. É com você aí no estúdio. Meu Cadu, é impressionante um negócio desse. Os caras pegam o próprio filho. Aí, às vezes, eu fico falando com os amigos que eu tenho, as amigas que eu tenho, os pais, que às vezes as pessoas não dão valor ao maior patrimônio que eles ganharam de Deus, que é a capacidade de ser pai, de ser mãe, e não dão valor a isso. Tá aí. Aí vem um bando, dois monstros, 2 bichos desses aí, e trocam o filho. Trocam. E mais bicho ainda é quem acha que pode adquirir a paternidade de uma criança a troco de uma moto e uma quantia de dinheiro.
Só que isso, minha gente, só para mim, meu time, só que isso é típico de um país, onde as coisas se resolvem assim, na escuridão, no porão. Os acertos se resolvem atrás das cortinas, atrás das togas, atrás dos paletós, atrás das mesas de câmaras e Senado. Esse é um país onde as presidências se resolvem com dinheiro, com corrupção. Então o pobre coitado lá do interior acha que pode ganhar um filho em troca de uma moto em dinheiro. Porque se os grandes dão exemplo da corrupção, os pequenos acham que também podem corromper. Cadeia neles, Thiago. Cadeia neles. Agora, só um detalhezinho aqui para poder arrematar essa conversa. Essa criança vai crescer. Espero em Deus e tenho certeza, vou rezar por isso. Ela vai crescer. Qual história que ela vai poder contar no futuro dos pais dela? Se for realmente provado que a primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, for guardada numa caixa bem escondida no coração e na mente das crianças, quando ela chegar na idade média, 14 anos, a adolescência, pré-adolescência, pós-adolescência, e ela começar a se recordar que ela um dia foi tema de uma matéria como essa ou algo parecido, imagina como ela vai se insurgir contra o resto do mundo. Canalhas, vagabundos e que infelizmente não vão receber a quantidade de pena e de cacete que merece receber. Essa que é a verdade. Depois não vem nem falar comigo que eu estou fazendo apologia ao crime. Hein, Cleusa Teixeira está comigo no Facebook, o Edson Vander, a Júnia Graciele, Ana Paula, o Ender Jordana, Vanderlei Almeida. O que vocês acham dos caras desses? Você que está participando comigo pela internet, o que vocês acham de um cara desse? Que vende o próprio filho a troco de uma motocicleta. Complicado, não é não? Na última quinta-feira, nós exibimos aqui no programa uma matéria com a reclamação de moradores sobre uma obra feita na rua Dorinato Lima, no meu querido bairro Amazonas, na minha não menos querida cidade de Contagem. Olha só as imagens que a gente fez naquela época. De acordo com eles, com os moradores, por causa das intervenções, 3 quarteirões da rua foram interditados, prejudicando o deslocamento por lá. Ainda segundo eles, o combinado é que seria fechado um quarteirão por vez para evitar grandes transtornos. Aí, olha só as imagens, hein? Olha só, hein? Aí, nós recebemos a nota da Secretaria de Transportes e Obras Públicas que disse que a rua não está interditada. As imagens estão aí. E que todos os moradores têm acesso às suas residências. Vocês estão vendo, tira o GC para mim, por favor. Disse ainda que, havendo necessidade de escavações próximas às moradias, todos são comunicados com antecedência e o local devidamente sinalizado, demarcado e, após concluído o trabalho, liberado para o trânsito de pessoas e veículos. Você está vendo aí a imagem? Olha o lugar que pode transitar todo mundo toda hora aí. Olha que lugar sensacional. Olha esse lugar, que maravilha. É a Prefeitura de Contagem que agora... Essa aqui é a Secretaria de Estado de Obras em parceria com a Prefeitura de Contagem. Então, a gestão pertence também à Prefeitura de Contagem. E se não fosse, eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizo essa obra como se fosse da Prefeitura de Contagem. Porque não tem moral para mandar para cá. Porque essa nota chegou que dia, Gabriela Camargo? Que dia que chegou a explicação para mim? Que dia que chegou para mim? Chegou segunda-feira. Que dia que foi a matéria? Então, isso, além de mau exemplos, são preguiçosos ainda. Queria conversar comigo, não. E são mentirosos. Eu falei que era antes da eleição e continuo falando. E eu, se tem uma... Só em mim. Só em mim. Falei que eu tô azedo hoje mesmo? Só em mim. De acordo com o cronograma... eu não vou ler essa bodega mais, não. Quero ler isso mais, não. Se for falar mentira, eu não quero ler mais, não. A mentira é pior. Então, peraí. Eu vou ler sim. Igual o Didi Mocó fazia antigamente. Põe as imagens para mim, Tim. Eles estão dizendo que essas obras que vocês estão vendo aí, ó, vão ser concluídas em 20 dias. O que diminuirá os transtornos causados pelas obras. Minas Gerais, volta para mim, meu Tim. Vai falar, meu Tim. Volta para mim. Se aquela época era poeira,
agora é lama, parceiro. Aí eu quero ver nego fazer rua direito. Daqui a 20 dias nós estamos aí, Minas Gerais. Fica tranquilo, Contagem, que aqui comigo eu não esqueço, não. Deixa eu respirar um bocadinho no intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Amigos, uma reunião entre a Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil e a Prefeitura de BH foi realizada na manhã de hoje para acertar os detalhes do tradicional show de fogos da TV Alterosa. Quem traz mais detalhes é o repórter Wilson Gomes. Na tela. Equipe reunida para mais um Réveillon da TV Alterosa. Autoridades policiais, BH Trans, responsáveis da Prefeitura da capital e setor de eventos do Grupo Diários Associados já começam a organizar a maior queima de fogos de Minas Gerais. Na 27ª edição, o Réveillon da TV Alterosa continua em um dos mais belos cartões postais de BH, a Lagoa da Pampulha. Mais um ano que a gente está aqui, junto com todos os órgãos, se munindo de todo mundo para fazer um evento muito tranquilo para a população. O Réveillon da TV Alterosa, ele faz parte da cidade e agora vamos estar no cartão postal do mundo. Em mais um ano, quem for à queima de fogos vai contar com toda uma estrutura de alimentação e banheiros. E para que a festa da virada seja bonita, mas também segura, os órgãos de segurança pública já garantiram um planejamento arrojado para a data. Ela foi muito proveitosa, já saiu o primeiro esboço do planejamento. É um planejamento bem detalhado, né? Os locais, os principais locais de queima de fogos serão priorizados no policiamento, os corredores para garantir a segurança do cidadão que vai deslocar até a região da Pampulha. Então é um planejamento bem detalhado e que visa garantir a segurança do cidadão. Com isso, o convite já foi lançado. Dia 31 de dezembro é só levar a família e aproveitar. Wilson Gomes dando tchau e entregando esse povo bonito de Minas Gerais pro meu querido Ricardo Carlinho, TV Verdade. Até amanhã, se Deus quiser, minerado. Um abraço meu e do Wilson Gomes. Até mais.